Eu quero compartilhar algo a respeito do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento chamado culto das premissas, aonde nesse culto das premissas nós estaremos a passagem de ano. Então nós estaremos aqui do dia 30 para o dia 1º, fazendo a virada, entregando os primeiros minutos, as primeiras horas aí do nosso dia ao Senhor. Então nós decidimos como igreja, é uma decisão da igreja, entendimento mediante a palavra, que nós viveremos esse momento, e nós chamamos esse momento de culto das premissas. E que para você entender esse momento no qual nós viveremos daqui a alguns dias, no final desse ano, nós separamos 3 domingos específicos com uma série de palavras, para que você possa compreender o que é uma premissa, ou para que você possa compreender o do porquê que a igreja se reúne neste momento e entrega o 00:01 ao Senhor, o primeiro minuto de 2019. E para que você compreenda isso, nós separamos aqui. Este momento está acontecendo em todos os nossos prédios. Acredito que nesse momento é uma mensagem que está sendo compartilhada ao corpo de Cristo para entendimento, alinhamento de uma verdade. Mas o que eu gostaria de ressaltar contigo aqui, antes mesmo de introduzir a mensagem, eu quero fazer uma oração com os irmãos para que você tenha compreensão e maturidade da parte de Deus para compreender aquilo que o Senhor é. Durante muito tempo da minha caminhada, eu acredito que você também, a minha oração ao Senhor é para que eu possa conhecê-lo, para que eu possa encontrá-lo, para que eu possa compreender a vontade dele para mim, e só assim encontrarei descanso, só assim conseguirei viver as promessas, o chamado que ele tem para a minha vida. E quando se fala da vida da igreja, quando se fala da vida de cada irmão que se reúne aqui essa tarde, o Senhor tem um propósito de vida para você. O Senhor tem um chamamento para você. E esse propósito, esse chamamento, ele é cabível de se viver já neste tempo presente, visto que nós recebemos em Cristo Jesus a vida dele em nós, amém? A vida que hoje é para ser vivida, e é uma vida que já está dentro de nós, é uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Mas é importante que diante da compreensão da semente lançada hoje, você encontre maturidade consigo mesmo, que você possa lançar fora toda a má consciência e não permitir que um pensamento venha tomar a sua mente. Porque se vocês desejam mais de Deus, deseja que Deus entre na sua casa, na sua família, se você tem anseio de Deus, eu quero te mostrar quem é o nosso Pai. E como Pai, a ideia é que o meu filho encontre os valores que existem no Pai. E esta tarde específica, início de noite, nós separamos para algo direcionado. E a direção que essa mensagem terá é uma direção para que você compreenda os valores do Pai. Amém? Mas eu já quero ressaltar de início, e guarda isso com você agora o que eu vou dizer. Guarda no seu coração e não perca ele no decorrer da mensagem. Se você tiver um caderno, se você tiver uma caneta, você anota isso agora. E no final da mensagem, antes de nós louvarmos juntos, eu quero que você leia essa frase e que você fique com ela. Antes mesmo, vou te dizer, antes mesmo de nós conhecermos o Senhor, nós fomos abençoados por Ele, amém? Antes mesmo de nós entendermos quem é o nosso Pai, entendermos o real significado do sangue de Jesus, nós fomos alcançados por Ele, amém? Guarde isso no seu coração agora. Porque nós estamos falando de valores do Pai, nós estamos falando de um chamado e de uma promessa e de uma vida vitoriosa no Senhor, amém? E como acontece isso na nossa vida? Nós somos chamados, nós somos atraídos pelo amor de Deus, nós somos movidos por esse poder, por essa onisciência dEle,
Nós somos movidos por essa onipresença dele em nós. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele nos leva a uma maturidade, um crescimento. Hoje eu sou um pastor de 50 vidas. Mas a minha oração ao Senhor diante do meu propósito, do meu chamamento é: Senhor, que eu possa cuidar, amar, amparar em Ti o maior número de pessoas. Que o Senhor possa multiplicar esses pães e esses peixes por 100 pessoas sadias, 100 pessoas cheias da vida de Deus, 100 pessoas encorajadas pelo Senhor, e depois o Senhor multiplique isso por 200, e assim a tua obra seja crescente, mas me dê estrutura para suportar isso, amém? Me dê estrutura, sabedoria para direcionar isso, e isso eu sei que só é possível através de maturidade. Então o que nós vamos compartilhar aqui hoje é uma palavra de maturidade, uma palavra de conhecimento a respeito do Pai, amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar contigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento a Ti, que o Teu Espírito sopre nos 4 cantos deste lugar. Eu lanço fora agora, Senhor, toda má consciência, toda acusação e todo jugo. Não tem liberdade neste lugar, porque a palavra viva de Deus é que reina em nós. Nós desejamos mais do Senhor. E sabemos quem é o nosso Pai. E queremos saber um pouco mais. E o dia é hoje, o dia que o Senhor escolheu. Nós queremos trazer o estilo de vida do céu, Senhor, para a terra. Nós queremos trazer os princípios que foram criados no céu para a terra. Senhor, não deixe com que a acusação seja algo que direcione os passos da igreja. E apenas que eu te peço esta noite, esse início de noite, é pela graça do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Para nós introduzirmos o início dessa mensagem, eu quero te dizer que, como se fala de culto de primícias, quando se fala do tempo que nós vamos ofertar ao Senhor, nós não falaremos só do tempo, mas nós falaremos também da nossa área financeira. Por que isso? Porque nós temos uma preocupação, nós entendemos que a escola não te ensina isso. Na escola você não aprende algumas coisas, você passa 12 anos sentado numa cadeira, mas você não aprende inglês, você não aprende oratória, e você não aprende também administração financeira, amém? Então, mediante isso, nós como igreja, nós temos preocupação disso. Por que nós temos preocupação em relação a isso? Porque Deus tem preocupação com isso. Deus se preocupa com isso. Eu quero te mostrar isso na palavra. A Bíblia fala muito a respeito de dinheiro, e são mais de 2.000 versículos, amém? Mais de 2.000 versículos que tratam de finanças, diretamente ou indiretamente. E agora a minha pergunta para você é: por que Deus fala tanto a respeito de dinheiro em sua palavra? Porque o dinheiro diz muito ao nosso respeito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que 2 coisas dizem muito ao nosso respeito. E o que diz ao nosso respeito é aquilo que nós falamos. Por exemplo, a maneira como nós controlamos a nossa finança, por exemplo, e a maneira como lidamos com o dinheiro, isso revela prioridades, lealdades, isso revela afeições, revela muito a respeito da igreja de Jesus Cristo. E como nós sabemos, nós temos a vida de Deus em nós. E mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos a perfeição do Pai, chegaremos nisso. Nós entendemos isso, então por isso que eu te digo que essa mensagem é uma mensagem de maturidade, amém? Maturidade, se você deseja crescer, é uma boa palavra para você. Se você deseja mais do Senhor, é uma boa palavra para você. A forma como tratamos a questão financeira em nossa casa, em nosso lar,
com a nossa esposa, com os nossos filhos. Vai determinar aquilo que nós temos dentro da nossa casa. Se a minha filha olhar para mim e durante os dias dela de vida, ela vê que o pai dela sai todo dia de casa para pagar boleto, e todo o tempo que eu recebi nessa vida foi para trabalhar, e para pagar boleto, ela pode no dia de amanhã olhar para mim e dizer: meu pai foi muito ausente, meu pai vivia com muitas preocupações. Mas se a minha filha entender que existe um propósito maior na minha vida, e que hoje o tempo está equilibrado entre o trabalho, entre a finança, entre a família, entre a igreja, entre a glória do Senhor, entre o chamamento do Senhor, a minha filha começa a entender alguns valores da família. Eu quero ler contigo Lucas, capítulo 6, versículo 45, que fala a respeito do nosso coração. O homem bom, amém? Eu vou usar esse versículo porque nós vamos introduzir eles para que nós venhamos compreender aos poucos e chegar na êxtase da mensagem. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o do bom tesouro do seu coração, amém? Ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E aí falou de duas coisas aqui principais: coração e boca, amém? Três coisas nós podemos falar: coração, boca e tesouro. Eu quero ir para o versículo que está em Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O trabalho é importante para nós, sim ou não? O sustento da nossa casa é importante, sim ou não? A capacitação profissional sua é importante, sim ou não? Nós temos algumas prioridades, de certa forma, diante do reino de Deus secundária, mas todas elas são importantes. Mas a vontade de Deus é que diante dessas coisas importantes nós consigamos ter revelação e sabedoria para organizar isso no nosso dia a dia. Amém? Sabe qual que é a doutrina de Jesus? Perdão dos pecados e salvação, amém? Então nós estamos falando de um assunto aqui hoje, amém? Compreenda isso. Tudo que eu falei até agora não é direcionado à doutrina de Jesus, mas nós chegaremos lá. Eu quero que você compreenda isso e que você saiba equilibrar essas coisas. A palavra de Deus, ela é um quebra-cabeça que nós montamos ela para termos a convicção, a revelação perfeita daquilo que ela é. Então a maneira, olha o que esse versículo está dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. A maneira como nós lidamos com o nosso tesouro mostra qual é o lugar de Deus na nossa vida. E por isso eu te convido no início dessa mensagem a receber aquelas palavras e anotar, porque você precisa guardar aquilo. Se você olhar para dentro de ti e querer procurar o lugar onde Deus está no seu coração, você pode se decepcionar neste momento. Por isso precisa se voltar a Jesus e buscar maturidade nele, amém? Direção nele. Mas é importante eu diante do Pai entender onde é que está o meu Pai, e que distância o meu Pai de mim ele está. Ele é perto, é longe, o que distancia, o que aproxima o Pai de mim.
Talvez seja uma sala, talvez não. Talvez seja um princípio, talvez seja um valor. O que pode? A palavra de Deus compartilha conosco que nada pode, amém? Nada pode, desde que você tenha a compreensão de quem é, do amor dele, da manifestação dele. Por isso que é importante que você olhe para isso, mas entenda que nada pode, amém? Olhe para isso, mas nada pode. Porque a palavra de Deus, ela tem mais de 2 versículos a respeito desse assunto. Porque aquilo no qual nós aplicamos o nosso dinheiro demonstra onde está a nossa prioridade e lealdade. Onde você aplica, mostra onde estão os seus objetivos, onde está o seu rumo, onde está aquilo que faz sentido para você, aquilo que é valor para você. Nós temos uma visão, amém? Nós temos uma visão. Diante dessa visão, nós sabemos que Jesus Cristo, como igreja, talvez não seja um valor da terra. Entenda isso. O que eu vou te mostrar hoje não está na terra, mas é do céu. E do céu é manifestado na terra, através de mim e de você, amém? Entenda isso. E a vontade de Deus para a igreja, que nos ama, Deus Pai, que nos ama, que nos quer bem, que nos direciona, que nos supre, que cuida de nós. Esse Pai, Ele deseja que um dia nós possamos olhar para Ele com a plenitude de quem Ele é, na condição da totalidade do que Ele é. E o meu objetivo hoje para você é entender que Deus, Ele deseja na vida da igreja ser o primeiro. Esse é o desejo do Pai para nós, mas se Ele não for o primeiro, eu acredito que você é abençoado no Senhor. Porque é assim que eu fui abençoado lá atrás. Ele não era o primeiro na minha vida. Eu tinha outras prioridades, amém? Eu tinha outras prioridades, eu tinha um outro rumo de vida, eu estava vivendo uma outra condição. Ele veio e me abençoou, amém? Ele veio e me abençoou. Mas o Pai sendo o primeiro na minha vida, o que isso me leva? O que isso me leva? Deixa eu te dizer algo. Lá em Êxodo nós contamos aquela história, aquela vez que falou a respeito de 2 casas que passaram o sangue no umbral, onde o primogênito ia morrer, amém? Primogênito significa primeiro. Eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Mas o que fez a diferença? Uma família tremeu, outra família louvou. O que fez a diferença? O conhecimento a respeito dele, amém? Então quando você conhece isso, o chamamento do Senhor, a promessa do Senhor, ela fica mais clara para você. E o que eu posso te adiantar aqui, se você deseja uma chave para avançar no Senhor, para crescer no Senhor, eu vou te dizer, Deus deseja ser o primeiro. Ele deseja ser o primeiro aonde? Na minha família, na minha profissão. Quanto mais eu amo a minha família, quanto mais eu cuido da minha família, quanto mais eu educo a minha família, mais Deus quer ser o primeiro na minha vida, amém? Quanto mais a minha empresa cresce, quanto mais se capacita, cada mais o Senhor dá sabedoria, as coisas vão acontecendo, as coisas vão indo muito bem, a empresa está indo de vento a polpa, as coisas estão indo bem, mas o Senhor quer ser o primeiro na minha vida, amém? Compreenda isso. Acima de tudo, as finanças podem estar indo bem, mas o Senhor ainda quer ser o primeiro na sua vida. Então eu vou te dizer um princípio espiritual do reino de Deus, para chamamento, para cumprimento da promessa, para um nível de relacionamento com o Pai, conhecendo quem é o Pai. Um princípio importante na vida espiritual é reconhecer que as coisas mais importantes, elas precisam vir, diga, primeiro. Quando eu te digo que as coisas mais importantes,
elas precisam vir primeiro. Isso não é algo natural do dia a dia. Mas quando eu te digo que as coisas mais importantes, elas precisam vir primeiro, isso é algo espiritual, amém? É espiritual. Se eu estou trabalhando, e eu tenho a minha família dentro de casa, o que é mais importante, a minha família ou o meu trabalho? Família. Então tem que vir primeiro, amém? Eu preciso organizar isso. Eu preciso entender diante do mundo espiritual o que vem primeiro. E esse é o primeiro princípio que eu quero te ensinar. Nós percebemos que o que é importante em nossa vida, simplesmente observando o que colocamos em primeiro lugar, amém? Como que eu observo o que é importante para mim? É aquilo que eu priorizo, aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Ah, você leu tal livro, você gosta de ler? Você gosta? Não gosto de ler. Sabe por que você não gosta de ler? Porque não é prioridade para você, não é primeiro lugar, então você não lê, né? É uma escolha, é fato. Mas o que você gosta? Você gosta de jogar bola? Você joga bola? Opa, então é prioridade para você. E é importante compreender estas coisas. E por que a palavra de Deus tem mais de 2.000 versículos falando de dinheiro? Eu vou te dizer, porque o dinheiro mostra o que vem em primeiro lugar. Através do dinheiro você consegue enxergar a ONU nu, aquilo que era espiritual, o princípio espiritual, você consegue trazer isso para o natural e enxergar de maneira natural o que é primeiro. Quando nós falamos do coração e da boca, por que isso é importante? Porque você consegue ver no natural aquilo que começou no espiritual. O que é primeiro? E se nós desejamos encontrar o que é primeiro na nossa vida, o Senhor nos dá duas direções: ou o coração, ou olhar para as finanças. Na palavra de Deus encontramos um fundamento muito importante. Entenda isso. Esse é o fundamento da palavra de Deus, um dos fundamentos que usamos para estudar a palavra de Deus, amém? E este fundamento, ele é chamado o princípio do primeiro. Diga comigo, o princípio do primeiro. Mas isso é só para o dinheiro? Não, isso é para o seu trabalho, isso é para a sua casa, isso é para a sua família, se chama princípio do primeiro. E eu vou entrar nesse princípio do primeiro e vou te mostrar algumas bases bíblicas para que você entenda a respeito desse princípio. E a palavra de Deus nos ensina que o primeiro, ele pertence ao Pai. Tudo, em última análise, pertence a Deus, mas Ele nos permite usufruir graciosamente de todas as coisas, amém? Tudo que eu tenho hoje, tudo que você tem hoje, a sua roupa, seu carro, a sua casa, a sua família, tudo pertence a Deus. Mas Ele graciosamente, Ele deixa você usufruir disso, amém? Mas mesmo Ele deixando você usufruir de algumas coisas, ou de grande parte disso, que é dele, nós entendemos que algumas coisas são exclusivamente dele, amém? Algumas coisas são exclusivamente dele, e eu quero te mostrar. E aquilo que é exclusivamente de Deus, ele tem ciúmes. Ele gostaria que o filho não tocasse, mas se tocar, ele é amado, ele é filho. Amém? O sangue de Jesus está sobre nós. Mas se o pai pudesse nos dizer algo, ele diria: não toca nisso. É faca, você pode se furar. O fogão está quente, você pode se queimar. E é isso que eu estou trazendo para você hoje. Estou trazendo alguns princípios do Pai para que você compreenda. Quando a gente olha e volta um pouquinho lá e a gente começa a entender o relacionamento de Deus ainda no Antigo Testamento, na base do lado de cá. Como é que funcionava isso? Era o átrio, né?
nós tínhamos o lugar santo e nós tínhamos o Santo dos Santos, amém? No átrio todo mundo podia estar, sim ou não? Nos santos, mais ou menos. Mas no Santo do Santo era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Amém? E aí você começa a compreender Deus. Numa aliança anterior, sim. Mas você começa a compreender algumas coisas de Deus. Eu quero te dar mais um exemplo. E esse exemplo ele está lá em Adão e Eva. Vamos lá para o princípio para nós compreendermos algumas coisas. No Éden Deus criou o homem e ele lhe disse: Adão, você pode comer de todas, diga assim comigo, todas as árvores, inclusive a árvore da vida, amém? Você pode comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida, mas uma, amém? Uma de todas essas, inclusive a da vida, mas apenas uma não toca, me pertence, amém? O pai está dizendo: o fruto dessa árvore, Adão, é meu. Já falou para o seu filho alguma vez? Não mexe nisso, que isso é da mamãe. Não mexe nisso, que isso é do papai. Não pega. Já? Algo que você... E aí nós começamos a entender algumas coisas da parte de Deus lá no princípio. Muitos acreditam que Adão e Eva saiu do jardim porque foram expulsos, né? Você acredita nisso? Que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Entenda, eles foram guardados pelo Senhor, amém? Eles comeram do fruto errado, que não era para tocar. O pai muito bom disse: eles conheceram o bem e o mal. Agora, se eles comerem da árvore da vida, eles vão viver eternamente assim, com uma má consciência. Então eu vou livrar eles dessa eternidade, e eu vou tirar eles desse jardim, amém? E traçou um plano até Jesus para nós. Nós somos guardados pelo Senhor. Fecha aspas, não tem a ver com o que eu quero compartilhar contigo. O que tem a ver é que certas coisas são exclusivamente de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma dessas coisas. E aí quando se fala do inimigo, amados, quando se fala do mal, nós entendemos que o diabo o tempo todo, ele quer levar as pessoas a tocar nas coisas que é só de Deus. E eu quero te dizer aqui que o homem pode ter uma infinidade de árvores no jardim, uma variedade enorme de frutos, ele tem tudo no jardim, é tudo dele. Todavia o diabo quer levar ele a tocar naquilo que ele não pode. Por isso que quando nós olhamos para o Senhor hoje, o Senhor ele não está mais na base do pode e não pode, não é isso. Mas hoje nós somos impelidos pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus deseja nos revelar de dentro para fora aquilo que é um valor para o Pai. O Pai ele não te criou para ser escravo do pode tocar, não pode tocar. Apesar de terem coisas que são exclusivamente do Pai, a palavra de Deus diz que você é livre, amém? Você é livre, livre e abençoado por Ele, pelo nome de Jesus. Alguns pensam que aquela árvore só foi tocada porque ela é uma árvore tentadora, mas o Pai não faz isso conosco. Eu quero te mostrar que quando Deus separou algo exclusivamente para si, é para mostrar ao homem que ele é o Senhor, amém? Por que o Pai ele separa algo exclusivo para ele? É para dizer assim: ainda eu continuo sendo o Senhor, eu continuo ainda tendo autoridade. Ele está dizendo assim: Vitinho, você tem autoridade sobre os peixes do mar, você tem autoridade sobre os animais, você tem autoridade sobre essa terra, no nome de Jesus Cristo. Essa autoridade está sobre a sua vida, amém, Vitinho? Mas sobre a sua vida existe uma outra autoridade, que sou eu.
É no meu nome que você faz isso. É naquele que ressuscitou que você faz isso. É no nome que está sobre todo nome que você faz isso. Ele está dizendo, não é a força do seu braço, não é a tua inteligência, não é porque você é bom. Eu estou acima disso, amém? Deus deu autoridade para sujeitar, mas havia algo acima da autoridade de Adão e Eva. Deus deu uma autoridade a Adão e Eva, mas disse, existe uma autoridade acima da sua. Eu quero te mostrar que os primeiros frutos, eles devem ser do Senhor. Abre lá em Êxodo para nós, Êxodo 34, 26, por favor. Êxodo 34, 26. Os primeiros frutos, eles deviam ser ofertados. Os primeiros frutos também são de Deus. E diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, o teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O Senhor diz que as premissas dos primeiros frutos eram dele. Não era apenas os primeiros, mas os primeiros entre os primeiros. Amém? O que é que está sendo revelado aqui? O que está sendo revelado aqui é algo que existe nos céus. O que esse versículo está dizendo aqui é algo que já existe nos céus. Por que eu digo que já existe no céu? Porque é assim que o Pai se comporta, amém? É assim que o Pai faz. O Pai não está dizendo, deixa aqui que o primeiro é meu. Não, Ele está dizendo, o meu primeiro foi seu, amém? O Pai não está dizendo, esse primeiro aqui é meu, então reserva ele a mim. Ele está dizendo assim, eu só tinha um filho, era meu primeiro filho, e eu entreguei por você. Amém? Eu dei ele para você, sabe por quê? Porque eu te amei de tal forma. É assim que eu trabalho, é assim que eu penso, é assim que eu vivo aqui. Esta maneira que Deus está nos mostrando na palavra é a maneira de demonstrar a primazia ao Senhor. Coloca para nós Provérbios, um versículo muito conhecido por nós. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, honre ao Senhor. Por que eu estou te dizendo essa noite? Porque se você tem um desejo, amém? Você é amado pelo Pai. Mas se você tem um desejo de honrar ao Senhor, se você tem um desejo de falar, Senhor, eu quero te honrar, eu quero, a minha vida é tua, Senhor, e eu desejo honrar o Senhor, está dizendo, coloca para nós, Provérbios 3, 9, capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os seus ganhos. O Senhor se sente honrado. Você já se sentiu honrado por alguém? Alguém já te honrou? Esse é um princípio do reino. Honre seus amigos, honre seus pais, honre seus líderes. Honre um ao outro. Abre para nós em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Em Gênesis nós vemos uma outra situação, é uma situação de oferta. E nessa situação de oferta em Gênesis, diz, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Próximo. E Abel também trouxe dos primogênitos, amém? Das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se a Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Esse foi um dos motivos. A oferta de Abel foi a premissa dos rebanhos, amém? O que é a premissa dos rebanhos, igreja? Entenda isso. A premissa dos rebanhos é assim: o meu rebanho, ele multiplicou, amém? O meu rebanho, ele reproduziu. A premissa é, o primeiro que nasceu eu entrego o Senhor. Mas e o segundo?
não nos chegou ainda. Ele entregou sem ter o segundo, é as premissas. Na hora que deu a luz, ele entregou ao Senhor, crendo que outros viriam. Amém? Crendo que o Pai supriria. Crendo que seria sustentado por Ele. E aí nós vemos que um dos motivos é esse, ele deu a premissa do rebanho. Já Caim, ele deu os cereais, ele deu a colheita dele. Era a premissa? Não, ele colheu e entregou. Não disse necessariamente se era o primeiro dele ou não, outra coisa. A oferta de Caim tinha sangue, amém? Ele sacrificou ao Senhor. Sangue nos leva a quem? Jesus. A oferta de Caim não tinha sangue. Outra coisa, na Bíblia, o trabalho agrícola, ele representa suor. Ele representa esforço. Abel trouxe essas premissas, ou seja, ele não esperou ter mais para ofertar, amém? Ele não esperou ter mais para ofertar, mas deu o primeiro antes de vir o segundo, amém? Eu quero te falar de outro exemplo na Bíblia, agora está em Gênesis 22, 2, é o exemplo de Abraão e Isaac. Esse exemplo de Abraão e Isaac eu gosto muito, mas não muito da parte de Abraão, amém? Eu gosto mais da parte de Isaac. Vou te falar os dois. E houve um momento que Deus precisou ali comprovar o lugar que possuía na vida de Abraão. Deus queria entender, deixa eu ver o ponto que eu estou na vida do Samuel. Deixa eu entender como é que estão as coisas, Samuel. E era necessário demonstrar diante do mundo espiritual, amém? Nós estamos falando de coisas espirituais aqui. O pai estava dizendo assim: ei, mundo espiritual, olha para Abraão agora, que vocês vão reconhecer quem é o Deus dele, amém? Ei, mundo espiritual, ei, potestades, principados, olha para ele agora, quero te mostrar algo aqui. E a única maneira seria através de uma prova, para verificar se Deus de fato ocupava o primeiro lugar na vida dele. Porque eu quero te dizer algo, se você almejou muito teu filho, e esse seu filho é muito importante para você, e você ama demais, demais, você daria a vida pelo seu filho, você daria os seus órgãos pelo seu filho. Se fosse para escolher entre morrer você e ele, você diria: que seja eu, Senhor. Tamanho amor, sim ou não? Mas o Senhor deseja ser o primeiro, amém? Maior do que isso. Foi o que aconteceu com esse homem, diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus requereu o filho de Abraão, o único filho. Ele teve um primeiro filho chamado Ismael, mas Deus já havia prometido um filho dele para com a esposa, ele não esperou. Ismael nasceu, Deus nem considerou como filho. Deus falou: seu filho, seu único filho, o filho que eu te prometi, amém? Esse é Isaac. É a promessa do Senhor sobre a vida dele. Em Gênesis 22:12, coloca para nós, sendo o único, ele era também o primeiro, amém? Sabe o que ele diz? Olha Jesus aí, olha o Pai e Jesus aí. Ele diz, ele pega o seu filho, o seu único filho. Foi justamente o que o Pai Celestial fez por nós. Eu vou pegar o meu filho, o meu único filho. Em Gênesis 22:12 diz, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço,
e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 26, 12. E aqui nós vemos que tanto a fé de Abraão, quanto o lugar que Deus estava na vida de Abraão, ficaram evidentes. Deus era o primeiro. Mas dar Isaac não significa dar o melhor ou sacrificial. Amém? Dar Isaac não é dar o melhor, dar o seu melhor ao Senhor. Não significa isso. Significa assim, dar o seu primeiro ao Senhor. Diz assim, semeou Isaac. E é isso para mim aqui é muito especial, esse versículo. Por que eu gosto mais da história de Isaac do que de Abraão? Entenda isso. Porque Abraão, ele foi abençoado, justificado pela fé, amém? Isso é poderoso demais. E nós vemos que Abraão viveu algo extraordinário, é uma referência, pai de multidão, nosso pai na fé. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos algo muito especial, mas olha isso. E Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, quantas medidas? Diga comigo, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Mas quando você vai estudar a história de Isaac, você percebe que ele colheu 100 vezes mais. Mas não porque ele fez algo, mas porque ele era filho de Abraão. Ele era herdeiro. E pelo fato de ser herdeiro das bênçãos, Isaac colheu 100 vezes mais. Diga para o seu irmão do seu lado, fala, você vai colher 100 vezes mais. Aleluia. Êxodo 13, 2. Algumas coisas são exclusivamente de Deus, como eu disse. E ele está dizendo, santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E só esse mesmo, pode voltar. Então entenda onde essa mensagem está. Todo primeiro é de Deus, todo primogênito é de Deus. E por 16 vezes diz isso no Velho Testamento, diz isso, é meu, 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 é meu. Qual que é a diferença? A diferença é que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, é do pai, e se não for do pai é amaldiçoado, amém? Mas no Novo Testamento nós vemos que nós somos abençoados pela nova aliança em Cristo Jesus, amém? Mas se você deseja saber o que é do pai e o que não é isso que eu estou te contando. Se você deseja ter mais do Senhor, é isso que eu estou te contando. Se você conheceu pessoas com revelação diante do Pai, de quem o Pai é, com consciência tranquila nele, é isso que eu estou te contando. Êxodo 13, 12. Todo primogênito é do Senhor, mas o primogênito da jumenta deveria ser resgatado com um cordeiro. Entenda o que vai acontecer aqui. E tudo isso que eu estou compartilhando com você é sombras do Novo Testamento. Apesar de eu estar aqui atrás, eu estou pregando para você sombras do Novo Testamento. Eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar Jesus aqui, amém? E diz aqui, ó, em Êxodo 13, 12, um pouquinho mais para frente, diz: separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Próximo versículo. Porém, olha aqui, porém, todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Amém? O que está dizendo aqui? Está dizendo assim, que quando a sua jumenta ela reproduzir, o que você vai fazer? Ou você mata, porque o jumento é considerado um animal impuro, amém?
o jumento é considerado impuro, e ele está dizendo assim: ou você pega esse animal e mata, ou para manter ele vivo, você pega o primogênito de um cordeiro e sacrifica no lugar do jumento. Amém? Conseguiu ver Jesus? Nós éramos impuros, ou morreu, ou é necessário um cordeiro ser sacrificado no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. E o princípio espiritual é dos céus. Foi isso que o Pai fez por nós. E o que significa ser redimido? Nós somos redimidos em Jesus. Significa que o outro vai pagar o preço no lugar do culpado. Amém? O culpado era o filho da jumenta, e o cordeiro vai pagar o preço. O culpado eram aqueles que nasceram no pecado. Jesus pagou o preço. Jesus foi o primeiro. Entenda isso, porque Jesus foi o primeiro. Mas como ele era puro, ele deveria ser sacrificado. Mas puro do quê? Não existe uma relação onde nós estamos aqui e o Pai está lá. Não é isso. Ele está falando aqui de um pastor que conduzia, diante daqueles que o conduziam, haviam ali os cordeiros, havia ali os jumentos, e aquilo aconteceu. Amém? Então o nosso sentimento é sentimento de céu. O que eu estou falando para vocês hoje aqui é princípios dos céus, princípios do Pai. E Jesus, ele foi sacrificado para que nós pudéssemos ser redimidos, porque ele era o primeiro do quê? Dos que viriam. Quem é que ia vir depois dele? Eu e você. Jesus é o unigênito e o primogênito dos irmãos que viriam. Amém? O Pai tinha certeza que daria certo, porque é um princípio já praticado por ele. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. O que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que isso está sobre a vida da igreja. Se os olhos que nós temos hoje, eles podem ser abertos? Claro que pode ser aberto. Porque nenhum de nós poderia ter sido sacrificado, porque éramos impuros sem Jesus Cristo. Alguém deveria nos redimir. Jesus, sendo o primeiro puro, tomou o nosso lugar, e assim nós fomos redimidos. Aleluia! Mas olha que poderoso isso. Por que nós fomos redimidos com Jesus? Qual é o impacto disso? Entenda o impacto que houve na sua vida. Eu só fui redimido e já era. Obrigado, Jesus. Não. Entenda o que aconteceu. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Diz assim: e se as premissas, se o primeiro, amém? Quando se fala premissa, quando se fala primogênito, está falando primeiro, amém? Diz assim: e se as premissas são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Jesus era o primeiro, e o primeiro foi santo. Nós viemos depois. Se a raiz é santa, os ramos também são. E se Jesus, como o primeiro é santo, nós viemos depois e somos santificados pelo primeiro. Aleluia. Quando eu recebo algo, quando eu entrego a minha premissa ao Senhor, quando eu entrego meu dízimo ao Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo: Senhor, esses 10% é santo, eu te entrego, é seu, eu consagro ao Senhor. Faça aquilo que o Senhor bem entender. Direciona a tua igreja para investir com Ele. Eu santifico ao Senhor. Quando o primeiro é santificado, os meus 90% também são. Amém? É
como se tudo tivesse na mão dele. Às vezes nós temos dificuldade de deixar Deus administrar esses 10%. E falamos, eu acho melhor eu fazer isso com esses 10%. Deixa eu administrar. Não. O que Deus está dizendo é o seguinte: santo primeiro, os outros 90, tudo sendo abençoado por mim. Eu vou te dar sabedoria para com os 90%. Amém? O que eu estou te dizendo aqui? Eu estou te dizendo essa noite que o primeiro tem poder para santificar. Amém? Por que eu entrego o minuto número 1 do meu ano de 2019 ao Senhor? Porque o primeiro minuto de 2019 tem poder para santificar o meu ano de 2019. Porque essa raiz é santa. Os ramos, as folhas também são. Quando Deus deu o seu filho, Ele esperava. E não somente esperava. Quando Deus deu o seu filho, nós entendemos que Ele era o seu unigênito, Ele era o seu primeiro. Sabe o que Deus fez com o seu único filho, com a sua primeira parte, o seu primeiro? Ele ofertou. Ah, mas Ele ofertou porque Ele tinha o segundo? Não, era o único. Ele só tinha esse. E mesmo sem ter o outro, Ele entregou o único que tinha. De tão poderoso que é essa mensagem. Hoje eu estou aqui, você também, como filhos dele. Essa era a convicção que ele tinha, que um dia eu e você estaria aqui, diante dessa palavra, diante de um pai bom. Eu não estou te falando, se você não der o primeiro, você vai ser amaldiçoado. Não vai. O sangue de Jesus te abençoa. Eu estou dizendo é o seguinte: você quer mais do Pai? Você quer entender quem é o Pai? Eu vou te dizer quem é o Pai. Eu vou te dizer como que as coisas funcionam no céu. E essa é a vontade de Deus nos céus, é que a terra seja dessa forma, movida pela igreja de Jesus Cristo, pela noiva, pela nova Jerusalém que está sendo edificada. O que é ser edificado? É entender a vontade do Pai. E este é o princípio que Ele nos mostra hoje. Muitos de nós, muitas vezes nós damos os dízimos, mas nós damos dízimo depois que nós pagamos tudo, todos os outros compromissos, e aí fala, agora deu para dar o dízimo. Não entendeu, não deveria nem estar dando. Não entendeu o que está acontecendo aqui, não entendeu o princípio. Não deveria nem estar fazendo. Eu não digo que Deus não estaria recebendo, porque Deus é bom. E mesmo eu sabendo, fazendo, Deus recebe. Amém. Vamos lá. Mas Deus não faz dessa forma. Ele não administra aqui e depois, se der certo, eu envio Jesus. Deus não, Ele deu tudo quando só tinha um. Amém. Mas por que muitas vezes nós fazemos diferente, amados? Porque o Senhor deseja que nós confiemos mais nele. Que nós fechemos os nossos olhos e falamos, Senhor, vai ser assim mesmo então. Eu vou acreditar no Senhor agora. Eu vou confiar no Senhor, vai ser assim. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Quando todos viraram as costas para mim, ninguém virou. E me disse, estou contigo, não, todos viraram as costas, só o Senhor permaneceu. Se existe alguém na trajetória da vida de um cristão que não abandona, esse é o nosso Pai, tenha certeza disso. Até o seu pai espiritual, até os seus amigos, até os seus parceiros, até pode falhar. Se nem errou um dia, talvez um dia possa errar. Mas eu te garanto que o Pai nunca falhará. Ele é fiel. Ele é presente. Você é amado por Ele. Não pense, eu estou com medo de acontecer isso, estou aqui. Não, a sua vida está nas mãos dEle.
E uma vez que o Pai, Ele o fez, Ele deu o seu primeiro, Ele deu o seu único, Ele pode colher multidões incontáveis. Como eu disse, nós estamos ouvindo isso aqui hoje, mas todos os nossos prédios estão. E se nós vemos a quantidade de filhos de Deus que tem por aí no mundo, no globo terrestre, meu Deus, uma grande colheita. O que você almeja no Senhor? Você tem um filho abençoado, mas coloca o Senhor como primeiro, para você ver a família onde ela vai parar. A alegria, o júbilo, a maneira como você vai viver. Você tem um trabalho abençoado, mas coloca o Senhor como primeiro, para você ver o que vai se tornar esse trabalho. Mas espera lá, eu só sou abençoado quando... Não é que você só é abençoado quando... Mas você começa a entender algo e você vai prosseguindo. Imagine naquele momento Moisés. Ele está saindo do Egito com aquela grande multidão. De repente Faraó vem atrás deles. E no momento que Faraó vem atrás deles, aquelas pessoas começam a reclamar: olha, você nos trouxe aqui para morrer, era melhor ter nos deixado lá. Aí eles começam a olhar o exército, começam a olhar Faraó. Aí Moisés olha para Faraó, olha para aquele povo. E aí de repente ele fala, olha para aquele povo lá e direciona o povo e diz: está vendo aquele exército? Então olhe, porque nunca mais o verás. Nunca mais o verás. E aí ele pega o cajado, vai em direção ao mar. E aí ele bate lá, e no momento que o mar se abre, é todo mundo cego, ninguém está enxergando o mar aberto. Ninguém está vendo aquilo, o mar abriu, tá, pode passar, mas não está vendo. A vontade de Deus é tirar as escamas. A vontade de Deus é mostrar os princípios do céu. A vontade de Deus é mostrar hoje, nós, família de Deus, família da fé, como que nós somos governados pelo amor dEle, como nós somos governados pelo princípio dEle. Ele deu tudo, e porque deu tudo, o Pai deu tudo, e porque deu tudo, pode ter todos os joelhos se dobrarão. Porque Ele deu um, Ele pode ter todos, e todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão, aleluia. Mas como começou isso? Que palavra forte! Todo joelho, toda língua, meu Deus, que poder! Que revelação, que coisa maravilhosa! Mas como começou isso? Eu vou te dizer como começou isso. Dando o primeiro. Nós estudamos sobre os tempos vindouros, né? Tão maravilhoso tudo isso. Mas eu te pergunto, como começou isso? Como começou isso, igreja? Qual que é o princípio que começou tudo isso? Faz assim, ó. Faz assim, ó. O que eu estou pedindo para você fazer não é assim, ó. Não são todos os dedos da sua mão, não. É um. Só dizendo a Ele: você é o primeiro na minha vida, Senhor. Eu não vivo sem você. Eu sou grato por aquilo que tem feito. Eu sou grato por estar aqui. Sou grato por estar em volta dessas pessoas, por receber a Tua palavra, por dia após dia. O Senhor está me dando força, está me dando direção, está dando sabedoria. Eu sou grato, Senhor Jesus, porque mesmo quando eu errei, o Senhor me amou. Mesmo quando eu falei, você disse no meu coração: não tem problema não. Eu continuo sendo contigo, e essa é a palavra que o Senhor tem para você. Se você o enxergava como primeiro ou não, o Pai te diz: eu continuo sendo com você. Se você fazia isso ou não, eu continuo te amando ao máximo, ao extremo. Porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não deram primeiro ao Senhor, mas o Senhor disse: ei, olha para mim, eu vou te mostrar como é que faz, e eu faço por você. Olha o que diz esse versículo aqui, ó, abre para nós, Êxodo 4, 22, 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Ele foi ali o protótipo, né, daqueles que veriam. Essa era a ideia de Israel. Na verdade, o jardim do Éden ia ser formado neles ali.
Só que eles rejeitaram Jesus. Mas olha o pai como que olhava para Israel. Por que que o pai fez tudo aquilo? Por que que o pai resgatou aquilo? Porque Israel, aquele povo que estava sendo escravizado pelo faraó, era o primeiro do Senhor. Amém? E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei o teu filho e o teu primogênito. Você não quer devolver o que é meu? Então eu vou matar o seu. Mas é assim que Deus faz então? Então se não der o dele, ele vai matar todo mundo? Não vai. Porque você está na aliança de Jesus, amém? Você está na base de que Ele deu. Você está na base de que Ele fez por você. Muitos podem ensinar: é o Deus de juízo, agora você vai ver o mal que vai te acontecer. E começa com o gafanhoto, e depois a coisa vai crescendo, até que a morte virá. Não se preocupe com isso. Eu não estou aqui para te assustar. Eu estou aqui para dizer que você é amado. E se você deseja mais do Senhor, se você deseja conhecer mais dele, é assim que ele é assim que ele trabalha. A banda pode vir aqui, por favor? Quando nós olhamos para um outro texto na Bíblia que eu quero compartilhar com você, abre para nós Josué, capítulo 6, versículo 18. Nós já estamos finalizando. Tinha mais algumas coisas para falarmos, mas eu acredito que o Senhor tem nos revelado grandes coisas aqui. Jericó não. Josué está em Jericó. Josué capítulo 6, versículo 18. Esses versículos eles nos diz a respeito de uma cidade, a primeira cidade conquistada por Israel. E aí quando nós olhamos Jericó 6,18, nós vemos o seguinte: então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis e nem tomeis alguma coisa dele, e nem assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata, ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Amém? O que aconteceu aqui? Se você quiser ler com mais calma, você vai entender muito mais. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: na primeira conquista do povo de Israel, a conquista foi a cidade de Jericó. E tudo aquilo que foi conquistado em Jericó, Deus falou: não toque nada. Essa é a primeira cidade. Pegue todo o ouro, pegue toda a prata e leve todo o tesouro para o Senhor. Amém? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O primeiro que nós vemos que aconteceu em Jericó, nós vemos que depois outras conquistas vieram. Outras cidades foram conquistadas. Mas entre as cidades conquistadas, houveram cidades maiores com mais riquezas. Amém? Houveram cidades com mais ouro, com mais prata, com mais tesouro. Posteriormente, o que o Senhor está pedindo aqui para nós, e o que o Senhor traz como princípio, não é eu quero mais, ou eu quero menos. Não é mais ou menos. É o primeiro, amém? Mas o que é ser o primeiro? É isso? Então entrega isso ao Senhor. Se é isso que você considera, o Senhor vai receber de bom grado, e você está dentro de um princípio espiritual muito poderoso. Muito poderoso. O propósito ele consiste apenas em demonstrar quem tem o primeiro lugar. Quem é que tem o primeiro lugar na tua vida? Eu tenho certeza que é Ele. Tenho certeza que é Ele. É Ele que reina e governa. Foi Ele que te trouxe aqui hoje. Ele tem mais para a sua vida, mais para a sua família. Tu és bendito, Senhor, e tem liberdade sobre nós. Quando nós entregamos o nosso domingo ao Senhor, amados, o domingo é o primeiro dia da semana. Sabe o que isso representa? Se durante o primeiro dia da sua semana você vem aqui e fala: Senhor, eu vou te exaltar.
Eu vou te glorificar como igreja, Senhor, amalgamados ao meu irmão. Você está consagrando toda a sua semana ao Senhor. Muitos não entendem, eu posso consagrar o Senhor aqui de casa mesmo, assim, pode. Mas existe um princípio espiritual aqui. Existe algo muito valioso aqui. Talvez nem todos conheçam, então espalhem isso. Espalhe o quão bom o Senhor é e os princípios do Senhor. O que eles podem fazer.